Planejar a vida financeira no futuro é mais ou menos como aqui, ó, na academia, quando você começa o projeto do verão 2023, 2024, começa a malhar ali para, quem sabe, na praia, no verão, tá super bem. Para juntar dinheiro para o seu futuro é mais ou menos a mesma coisa. Não adianta começar a treinar 2 semanas antes, 1 semana antes. Você precisa de um esforço contínuo e a acumulação de grana pode gerar um baita resultado no futuro. É a mesma lógica, né, Naka? Não adianta começar a juntar 1 ano antes de se aposentar, né? Precisa começar a juntar jovem para quando você tiver lá na sua maturidade, o seu dinheiro está trabalhando para você. Se a gente trouxer isso para a metáfora da academia aqui que o Naka falou, é mais ou menos como se o Naka já tivesse aposentado e eu tivesse, como sendo o dinheiro dele, trabalhando para ele. E com organização e planejamento, isso dá. E quem explica isso pra gente é a Márcia Dessen, especialista em finanças pessoais e planejamento do nosso orçamento. Bom, na vida real de verdade, não tem como um pedalar e o outro emagrecer. Mas nas finanças, será que rola? Dá para se planejar, principalmente hoje, levando em consideração que a gente tem uma série de produtos no mercado que são voltados especificamente para quem está nessa fase ou para quem quer se preocupar com essa fase? Dá para planejar e deve planejar. E não só pensando nos produtos. A gente tem que planejar primeiro a vida. Para a gente fazer um bom planejamento financeiro, a gente tem que planejar primeiro a vida, o que a gente quer fazer, como a gente quer viver, aonde a gente quer viver, com quem a gente quer viver, de que forma, com que padrão de vida. Um erro que eu vejo muito as pessoas cometerem é viver, né, a juventude, a primeira fase da maturidade e só começar a se preocupar com a aposentadoria ou com a velhice quando a velhice chegar. De maneira genérica, assim, a gente está falando do melhor investimento possível para o idoso, renda fixa, basicamente isso. Olha, eu diria que é renda fixa, sim. E a renda fixa hoje não é poupança, a poupança faz parte dela, mas tem um absurdo de quantidade de renda fixa. Tem renda fixa, tem títulos isentos de imposto de renda, que são seguros, rentáveis, que pagam 105, pagam no mínimo 100% da Selic ou do CDI. Dá para ter um risco moderado? Dá. Deixa 80% em renda fixa, 20% no multimercado bacana, se o patrimônio permitir, se o nível de tolerância a risco permitir, se o orçamento familiar permitir. Tem uma coisa que não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, você vai se perguntar: como é que eu vou pagar as contas, os boletos, quando a aposentadoria chegar? Bem ou mal, nossos pais e avós conseguiram se aposentar. Tudo pela Previdência Social. Mas agora, talvez, a coisa esteja um pouco diferente. Quem está na ativa no mercado de trabalho atualmente e pensa sobre a aposentadoria, precisa pensar em 2 aspectos. Primeiro, as sucessivas reformas da Previdência, que acabaram adiando a chegada da aposentadoria e, ao mesmo tempo, reduziram o valor do benefício. E o segundo item dessa história é a informalidade do mercado de trabalho, já que os vínculos entre patrões e empregados estão cada vez menos estáveis, ou, se você preferir, mais flexíveis. E no meio dessa história, hoje, há uma grande massa de brasileiros que são trabalhadores por conta própria. Resultado? Contar com a Previdência Social para muitos trabalhadores pode ser insuficiente. É só pensar no empreendedor, naquele profissional liberal que, por exemplo, é PJ, MEI, ganha 5 mil, 6 mil reais por mês, mas paga a Previdência Social para apenas um salário mínimo. E essa vai ser uma grande diferença na hora de se aposentar. E aí você me pergunta, diante disso, será que a previdência privada é um bom caminho? Antes de mais nada, vamos para o conceito dessa história. A previdência privada é algo simples, pelo menos no conceito, porque o plano é juntar dinheiro ao longo da sua carreira profissional, para que lá na frente você saque esse dinheiro. Esses aportes da previdência privada normalmente são mensais, exatamente como no INSS.
Mas você que tem previdência privada, saiba que é possível dar um gás quando sobrar uma graninha no fim do mês, ou você ganhar um bônus, por exemplo. Esses planos têm gestores. São eles que escolhem os ativos financeiros onde vão ser investidos os recursos de todo mundo que está no plano. É uma cesta com várias coisas lá dentro. Tem título público, ações, cotas de outros fundos de investimento. E os fundos de previdência são divididos em 2 tipos: PGBL, com P de plano, e VGBL, com V de vida. Calma que eu explico. O PGBL, ou Plano Gerador de Benefício Livre, é indicado para quem tem uma renda mais alta, um salário maior. Isso porque até 12% do que você depositar no seu plano de previdência num ano vai conseguir deduzir do seu imposto de renda, desde que você faça a declaração completa. Já a outra opção, o VGBL, ou Vida Gerador de Benefício Livre, é a melhor opção para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda. Bom, independentemente da letra que você escolher, seja P ou V, o importante mesmo é que quanto mais cedo você tomar essa decisão, mais gordinho vai ficar o cofre chamado plano de previdência. Ah, uma coisa bem importante: fica de olho na tal cesta de investimentos que o plano oferece. Se você for mais jovem, um mix mais exposto às ações pode ser interessante, mas conforme você for envelhecendo, é melhor, segundo os especialistas, reduzir essa exposição às ações e aumentar o investimento em renda fixa. Afinal, conforme o calendário vai passando, a sua aposentadoria vai ficando mais perto. E aí, você tem menos tempo para se arriscar, tomar risco. Bom, e se você quer entender melhor como estão atualmente as regras da Previdência Social do INSS, então abre a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code no cantinho da tela. Você vai para uma reportagem lá no site do Business que explica tudo das atuais regras para se aposentar via INSS.